Olá, boa noite a todos. Meu nome é Sandra, muitos me chamam de Sandrinha e estamos aqui juntos hoje para partilhar a tarde fraterna do 27º Seu. É com grande alegria, queridos companheiros, amigos de ideal, família do 27º, que aqui estamos, agradecendo imensamente a vibração de todos, a assistência espiritual de cada um, vibrando nessa luz espiritual da tarde fraterna. Ainda estamos à distância, mas a gente fica em paz, a gente sabe que isso vai passar, tudo passa e isso vai passar, usando essa ferramenta, né, das mídias que tem nos favorecido o caminhar no processo do momento atual. Sejam todos bem-vindos à tarde fraterna do 27º Seu. No coração, que vamos convidar agora a nossa irmã Fabíola de Andrade, da Associação Filantrópica Cristã Espírita Ismênia Ribeiro. Muito obrigada, Fabíola. Fabíola vem nos envolver com ternura, com um canto lindo de amor ao Criador. Vamos vivenciar essa energia que Fabíola vai nos oferecer. A seguir, vamos fazer a prece inicial. Boa noite a todos, queridos irmãos. Eu sou Fabíola de Andrade, da Associação Filantrópica Cristã Espírita Ismênia Ribeiro, e é com imensa alegria que aceitamos o convite do 27º Conselho Espírita de Unificação para nos unirmos a esse trabalho de amor que tanto nos engrandece a alma. Vamos então cantar o hino Ouço Deus. Agora vamos à prece, elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor Jesus,
Bondoso e amado Mestre, agradecemos neste momento pela oportunidade de estarmos aqui unidos para vivenciar mais uma tarde fraterna do 27º Seu. Mestre amado, neste momento te pedimos a tua paz, a tua luz e que a tarde fraterna transcorra com a imensa paz, nos envolvendo na sua misericórdia e na serenidade da alma. Mestre, envolva neste momento cada um de nós e todos que estão assistindo, para que possamos vibrar num único coração, envolvendo o planeta Terra com amor e com paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Depois do presente que a Fabíola nos ofereceu, com a sua mensagem de amor ao Criador, com a música que inebriou os nossos corações de amor, de luz, só gratidão, né, Fabíola? Muito lindo, tudo muito bonito, que presente. Nós vamos para outro presente, que ele vem lá do Belém do Pará, a terra do açaí. E aí nós vamos hoje ter a alegria imensa com Alberto Almeida, lá do Belém do Pará. Nasceu no Belém do Pará, tem inúmeras especializações, atua como médico, psicoterapeuta, homeopata, conferencista nacional e internacional e autor de vários livros. A Arte do Reencontro, Casamento, Perdão como Caminho, O Amor Pede Passagem, entre tantos outros títulos, ainda com CDs e DVDs. Trabalhador da União Espírita Paraense, diretor da Associação Médica Espírita do Pará e atua no Grupo Espírita Jardim das Oliveiras, para a qual toda a sua obra de venda, o resultado das vendas, do acervo que ele construiu, ele dedica exclusivamente ao Jardim das Oliveiras, onde desenvolve um trabalho na educação e na promoção social das famílias abaixo da linha da pobreza no Jardim das Oliveiras, em Belém do Pará. Vale a pena conferir, tem um site, vale a pena conferir. Bom, ele hoje vem nos presentear com o tema, desenvolvendo esse tema na exposição, com o tema O Retorno do Filho Pródigo, enfatizando a importância, nossa importância na vida. Diante de tantos desafios, vai nos ajudar, vai nos acalentar e vai nos trazer conforto e aprendizagem. Por isso, Alberto Almeida, receba desde já o nosso abraço fraternal, o acolhimento do Estado do Rio de Janeiro e do 27º Seu, e com muito carinho nós convidamos você, agradecemos. A parábola do filho pródigo, Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 32. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra
e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-lhes. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, eu sempre estava contigo. Tudo que é meu é teu também. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola de notável beleza merece uma série de enfoques, dependendo do ângulo de análise a que possamos nos ater. Em função do tempo, do horário e da proposição que nos cabe nesse momento, eu gostaria de pensar apenas alguns aspectos. O primeiro é falar do céu. Para o filho que volta, ele diz claramente: pequei contra o céu, diante de ti. Quando nós nos equivocamos diante das leis que nos regem, diante do Criador. Porque as leis expressam o Criador. O Criador nos empapa, nos inclui, nos perpassa o ser que somos.
como diria Paulo, estamos nele vivendo, nele nos movendo e nele existindo. Logo, quando nós nos equivocamos, nós não nos equivocamos contra Deus, porque Deus é o supremo amor, o Pai de global manifestação infinita de misericórdia. Quando nós transgredimos as leis de amor, as leis divinas, estamos pecando contra o céu, diante do Pai, que estamos mergulhados nele, de que, nos observando, nos detendo, ele percebe o nosso desatino. O pai tem 2 filhos. Um filho faz a escolha de pegar todos os seus bens e dissolutamente, perdulariamente, faz a dispersão de tudo. Vai ao ponto mais baixo e Jesus saca dessa história os suínos, os porcos, que para a cultura judaica tem sempre uma conotação de demérito, de desqualificação, e diz que aquele homem, que era o filho do pai, e que saiu dissolutamente, e que se perdeu dissipando todos os bens que o pai lhe proveu no uso do seu livre-arbítrio, ele desce a tal ponto no desperdício que ele raia numa relação de paridade com aqueles que são os porcos. Aliás, abaixo dos porcos. Porque os porcos detinham alfarrobas e ele sequer tinha alfarrobas. Caracterizando, portanto, que às vezes nós descemos tanto abaixo dos outros reinos que fazem parte junto do reino nominal e nos comportamos como se fôssemos sub-humanos, como se fôssemos animais. Perdemos completamente a nossa característica de filhos de Deus e agimos movidos apenas pelo instinto, em detrimento, portanto, da nossa condição maior de filhos do Criador, espíritos, filho do grande Espírito, para tomar a fala de Jesus, dizendo que Pai era Espírito e que os seus adoradores deveriam adorá-lo em Espírito e verdade. O fato é que depois de entrar na exaustão, pecando contra as leis, contra o céu, o filho entra nesse processo que é o processo de sofrimento máximo e cai em si. Cair em si é o ato de alguém que sai de uma culpabilidade tóxica para fazer o caminho de retorno. Ele dá-se conta. Cair em si é dar-se conta. Allan Kardec define como sendo esse ato de arrependimento. O filho que tinha dissipado todos os bens, que tinha malversado todos os recursos que o pai lhe conferiu, cai em si, como nós. Às vezes temos tantas benesses, recebemos tantos patrimônios, patrimônio do tempo, da saúde, do corpo, da família, e desperdiçamos tudo isso em função da nossa incúria, das nossas escolhas infelizes, transgredindo as leis comezinhas, humanas e divinas. E assim vamos nos perdendo de nós mesmos, como diz a própria parábola, caindo em si quando o sofrimento nos leva a um estado de exaustão e nos sentimos aquém do humano que somos, para então despertar, recordar de que temos um vínculo com a paternidade divina e erguermos-nos, levantar-se, como diz a parábola, e ir ao encontro do Pai, fazer o caminho de volta. O Pai significando, portanto, a espera, a esperança, que aguarda silenciosamente e compassivamente que o filho faça o esforço de retorno. Ali está configurado na parábola, de que o filho, em retornando, quando o pai o avista, o pai sai correndo ao encontro dele. Quando nós pensamos de que Deus talvez nos acolha, ele já correu na nossa direção. Nós já estamos no seu colo.
nós já estamos sendo abraçados por Ele. Quando nós fazemos uma escolha de retorno, porque o problema não é se perder, o problema é continuar perdido. O problema é se fixar na perdição. Qual de nós, quem de nós ainda não se perdeu? Ou quem de nós não está perdido nesse momento? Um ponto fundamental é cair em si, arrepender-se. Para levantar-se, esforço. E começarmos a fazer o caminho de retorno ao equilíbrio, à observância das leis do céu, as leis de amor. Posto que, quando vamos fazendo isso, o Pai não espera, no sentido da inércia. Ele, ao nos avistar fazendo esse movimento, ele corre ao nosso encontro. Abraça-nos, beija-nos. A expressão de Jesus na parábola é significativa. O pai beija o filho. E o filho, que já estava se sentindo menos do que filho, se surpreende, porque o pai solicita que os seus servos possam trazer o vestido, a aliança e o novilho cevado para que se possa regozijar, porque o filho estava perdido e se achou. Esse é o ponto fundamental da parábola. A alegria nos céus quando alguém retorna, quando alguém vem. Nós ficamos muito presos no julgamento porque alguém se perdeu e não no retorno desse alguém. Às vezes ficamos fixados na história de alguém que se perdeu e esquecemos que ele já voltou. De que o pai foi ao encontro dele, sorrindo, abraçá-lo, beijá-lo. E nós ainda estamos fixados na queda do outro. Nós somos implacáveis. Ao invés de analisar que o outro já ergueu-se, caiu em si e já está desfrutando do novilho cevado, ou seja, já está se alimentando de tudo quanto a paternidade confere, na alegria do reino, nós estamos ainda, maquiavelicamente, fixados na queda, lembrando na queda, falando da queda e assassinando a possibilidade daquele indivíduo pertencer novamente à sociedade, integrar-se à família, porque estamos ali fixados no passado dele e não no presente, quando ele já retornou. E isso está bem posto no outro irmão, porque é curioso que o irmão, ele fique contrafeito, porque havia festa, dança, música, e ele, ao perguntar ao servo o que estava se passando, o servo disse, não, era o teu filho, o teu irmão que tinha se perdido e se achou. E que agora o teu pai matou o novilho cevado. É festa, é dança, é música. E o filho se entristece, fica enraivecido e não entra para participar do ágape. Mas o pai, que é extrema misericórdia e justiça, sai e vai ao encontro do filho e tenta conciliá-lo. Conciliá-lo é conciliar o filho com ele mesmo. É para que ele pudesse se encontrar, porque esse filho continuava perdido. O outro se perdeu dissolutamente, dissipando os seus bens. Aquele outro, Emmanuel chama de o filho ingrato. Ele estava ainda perdido dentro de si mesmo, sem conseguir ver-se, sem conseguir identificar-se. O pai diz-lhe, tu estás comigo, tudo que é meu é teu, tu podes desfrutar. Mas o filho não desfrutava. Haja vista que ficou de fora do ágape na comemoração do retorno do irmão, porque ele não cultivava a fraternidade. Ele estava desconectado do pai, muito embora convivesse com o pai. Ele estava tão perdido quanto o outro, porém continuava perdido, porque o outro se achou. O primeiro filho retorna e vai para o regaço do pai, que o abraça e beija. Faz a festa. É o reino em explosão de alegria, porque a ovelha voltou. A outra era a ovelha, que estava nas proximidades do redil, mas não queria entrar, porque a outra voltou. Esse filho rebelde, o segundo, ingrato, somos muitos que nos identificamos com ele. Estamos dentro da agremiação religiosa e queremos que o Criador faça concessões especiais para nós, quando tudo é especial e está nos disponível, mas nós queremos um salvo-conduto de exceção, porque somos diferentes, não somos irmãos dos outros irmãos,
Nós somos o filho, entre aspas, fiel. Mas fiel ao quê? Ao desencontro. Fiel ao quê? À rebeldia. Fiel ao quê? À ambição. Porque aquele que ficou, em vez que o filho gastou todo o patrimônio e voltou, estava ambiciosamente invejando o filho, posto que o pai o acolheu de volta. Quantos de nós vivemos essas experiências nas heranças? Meu bem, quando morre, meus bens, meus bens. Antes que os pais consanguíneos faleçam, os filhos já estão brigando pelo que a herança vai ficar com quem para fazer aquele encaminhamento primeiro, aquele que vai fazer a coordenação da herança, o inventário, e já começa a briga por quem vai ser o inventariante. E ali começam os conluios. Os filhos que nem se sentem filhos porque estão perdidos dentro de si mesmos, não estão conciliados, se agrupam. E outros que às vezes tiveram uma vida com seus equívocos, mas que retornaram e estão vivendo a fraternidade. Mas ali está o conflito antes que o pai, a mãe faleçam ou depois, que se expressa na luta pela herança, porque não nos sentimos irmãos. A ambição nos toma a alma e nós queremos assambarcar os bens em nosso próprio interesse. Os dois filhos perdidos, o primeiro se achou, o segundo continuava perdido. O pai foi ao encontro, porque Deus jamais abandona os seus filhos. Há uma providência divina e uma previdência divina que suscita todas as possibilidades para que possamos nos encontrar. Porque enquanto nós não nos encontramos, não há o despertamento, não há o esforço do caminho de volta para o Pai. Não há o desfrute da dança, da alegria, que é o símbolo da alegria dos céus. Não há a aliança, caracterizando a vinculação com Deus. Não há a túnica nupcial, ou seja, não é o que vestimos e o que aparentamos, é o que somos por dentro que faz sentido para a divindade. O Pai é pai de filhos, não é pai de servos. É bom destacar isso, porque Jesus coloca na parábola uma dimensão do Criador diferente daquela de Moisés. Moisés era o Senhor e os outros eram seus servos, que deveriam lhe apresentar obediência. Jesus apresenta o Pai. Aqueles que são seus filhos, numa relação de proximidade intimista, devem se relacionar com o Pai com um abraço, com beijo, portanto sem medo. Devem buscá-lo, mesmo que depois tenham se equivocado. Os dois filhos se equivocaram. O primeiro caiu na culpa, o segundo caiu na mágoa. São os dois versos das nossas encrencas repetidas, aguardando o perdão a que devamos nos confiar. A culpa e a mágoa são situações que habitualmente nós trazemos e às vezes um mix das duas. É necessidade, portanto, o exercício de cair em si, lembrar-se da nossa filiação com a divindade e fazermos um esforço de aproximação do Pai. Essa aproximação não é física, é de sintonia. Quando André Luiz, em um nosso lar, antes de ser abrigado, passa 8 anos numa experiência infeliz, mesmo sendo visitado pela sua mãe, ele não a identificava. Por quê? Porque ele estava dissintônico da sua mãe. Ele estava desconectado dos céus. Tinha pecado contra as leis, ou transgredido as leis, pecado contra o céu. No momento em que ele evoca a oração, é então, nessa circunstância, que Clarencio, o grupo do resgate, consegue removê-lo para as câmaras de retificação. Jamais faltou a ausência da presença da divindade, expressa notadamente na mãe que o visitava com regularidade.
Todavia, ele somente é resgatado quando cai em si e faz o esforço de retorno. É necessário compreendermos isso, porque não basta simplesmente cair em si e rogar que Deus faça o resto. Outro dia uma pessoa me disse isso. Tinha fumado mais de 30 anos, com enfisema pulmonar, carecendo de oxigênio, com internações repetidas, querendo uma solução. E eu lhe dizia que ela tinha destruído grandemente o pulmão e que aquela situação era uma situação muito delicada, posto que tudo que a medicina teria feito por ela já o tinha feito, sem conseguir devolver-lhe a respiração saudável. E disse que ela tinha que fazer exercícios respiratórios, que o remédio homeopático iria ajudá-la. E lá pelas tantas ela olhou para mim e disse: sabe o que eu fiz, doutor? Eu já coloquei na mão de Deus. Deus é que vai resolver. Então a gente fuma 30 anos e Deus que se fume me desfumando. Como é que pode isso? Então a fé, ela nos mobiliza para um despertamento lúcido. Nós temos que fazer o caminho de volta, o esforço, nos aproximarmos do Pai, nos perdoando, se achando, porque estávamos perdidos. Seja porque trazemos a culpa, seja porque trazemos a mágoa. Às vezes estamos dentro da casa religiosa, cheios de mágoa, de ressentimento, brigando com o companheiro da igreja, do centro espírita, da sinagoga, distante de Deus. E estamos ali, diante do livro sagrado, das mensagens mais belas, dos exemplos mais edificantes, mas não nos conectamos porque estamos num processo de fratura interior. Quem está sepultado pelo ressentimento ou pela culpa, está perdido de si, não consegue acessar a sua dimensão divina, que nos habita, que somos nas nossas entranhas. E aqui e acolá, o sofrimento nos comprime até que chegamos à condição de ficarmos abaixo mesmo dos humanos, experimentando apenas os instintos dos animais, passando necessidade. Não é necessidade corpórea, às vezes também, mas são as necessidades espirituais, as necessidades fundamentais de alguém que está desconectado da divindade, muito embora esteja vivendo dentro dela. Seja aquele que vive a culpabilidade, seja aquele que vive o ressentimento. Despertar e poder fazer os esforços mínimos de volta, porque Deus nos aguarda. Você que cometeu um equívoco, que está encravado no ressentimento, ou que experimenta um remorso, abandone-o, desperte, entre no arrependimento, caia em si e faça o caminho de volta. Abandone o ressentimento e saia dessa instância de se sentir vítima e saia ao encontro do Criador que está esperando você para um abraço, para um beijo. Há uma festa nos aguardando. Quando os espíritos necessitados são recolhidos nas reuniões de desobsessão, há um clamor que se faz como um grande hino em torno daqueles que celebram o retorno à casa do Pai, daquela figura que estava perdida e agora se achando, encontra a plenitude, encontra a felicidade. Desse modo, sejamos aqueles que passemos a avaliar a dimensão da divindade, que é supremo amor, mas nos confere o livre-arbítrio para que tenhamos a autonomia e independência para fazer as nossas escolhas, das quais seremos responsáveis por elas, sem dever ocupar ao divino e a ninguém, apenas a nós mesmos, porque às vezes a natureza está pródiga sendo atendida, mas nós, em a natureza, passamos fome, temos necessidade, porque saímos do status em que nós nos encontramos, mergulhados no sofrimento que nós criamos para nós mesmos através da malversação das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. O Pai, que é soberanamente justo e bom, aguarda-nos. Em vendo-nos o pequeno movimento de aproximação, Ele não espera que a gente chegue. Ele corre, como diz Jesus, ao nosso encontro.
para nos relançar nos seus braços, como faz uma mãe em relação ao seu filho que chega depois de ter se perdido. Abraça-nos, beija-nos e depois celebra a condição de filiação, colocando no lugar aonde estamos para cantar e dançar e viver a boa nova, que são as notícias felizes e alegres que se reverberam no Filho com o nome de felicidade, de plenitude, de realização. Portanto, encaremo-nos a nós mesmos e, como esses dois filhos, saiamos dessa postura da culpabilidade, se sentindo a pior pessoa do mundo, num movimento masoquista de autopunição, querendo comer as alfarrobas dos porcos. Saiamos dessa postura vitimista, culpando os outros por estarmos na condição em que estamos, e façamos, após o despertar, o retorno ao Criador, para que, antes que a gente chegue, os seus braços nos enlacem e a festa no céu será celebrada a mãos cheias, porque o Pai teve o seu Filho de retorno e a alegria no céu faz-se mais por um filho que volta do que por aquele filho que insiste em ficar em redor dos benefícios, do patrimônio, das belezas, das riquezas do Pai, mas não desfruta porque é ambicioso, porque é ingrato, porque não é fraterno, porque não conheceu o amor ainda em função de ter e de estar vivenciando uma situação interna de desconexão. Está perdido, precisando primeiro reconciliar-se para poder fazer o retorno e desfrutar junto com seu irmão, que é o término da nossa jornada evolutiva, para desfrutarmos junto do Pai, porque somos todos iguais, a despeito de fazermos caminhos diferentes. Nenhuma ovelha que o Pai confiou a Jesus se perderá. Muito obrigado. Que alegria, quanta alegria em nosso coração e gratidão. Que banquete espiritual a nossa tarde fraterna está nos oferecendo. Agradecemos a todos, a toda a família do 20º Seu, ao Robson, que estava de frente com a sua equipe, amparando e nos ajudando a ter esse banquete espiritual. Obrigada, Robson. Obrigada a toda a sua equipe. Agradecemos a esta família por este encontro, onde unimos os corações para ouvir e viver estes momentos tão bonitos de conhecimentos que vai nos mostrar a grandeza do amor pela vida, ao enfrentamento dos desafios e na possibilidade de aprimorar a caminhada da evolução espiritual. Gratidão, Alberto Almeida, muita gratidão. Receba o nosso abraço coletivo e transmita a todos do Jardim das Oliveiras. Para você, o amor é a força que nos move. Eu sei que esse é o seu lema e é o nosso lema também. Vamos agora, já caminhando para o término, com tanta gratidão a Deus e a tudo que está nos oferecendo, com esses fluidos de fortaleza no bom combate da vida, nós vamos chamar novamente a nossa ternura, que é a nossa irmã Fabíola de Andrade, do Ismênia Ribeiro, onde cantará mais uma canção para nos envolver na serenidade espiritual, do amor consciencial para a prece final. Vamos lá, Fabíola, muita gratidão. E caminhando para o final da nossa reunião, nós vamos cantar o hino Mundos Habitados, que servirá de preparo para a nossa prece. Lá no infinito, onde as estrelas cintilam, existem mundos
prometeu para aqueles que cumprem a vontade de Deus. Lá no infinito, onde as estrelas cintilam, existem mundos que no espaço gravitam. São escalas progressivas que percorremos com as reencarnações até conseguirmos um dia a perfeição. E já chegando ao final, com muita alegria no coração, vamos à prece, agradecendo a Jesus. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Mestre amado, neste momento, aqui estamos, agradecendo por tudo que foi nos ofertado. Obrigada, Jesus, pela partilha, pelo banquete espiritual. Mestre amado, continua a nos envolver na tua chama de luz e na tua fonte de misericórdia. Permita que hoje possamos ter dado mais um passo na construção do amor, do alto amor e do amor ao próximo. Que tudo que foi nos falado, orientado, dado para nós como instrumento de luz, que possamos vivenciar toda essa prática. Senhor, fica conosco. Muito obrigada por tudo que tu nos ofereceste. E assim sendo, Jesus, pedimos a permissão para encerrar a tarde fraterna e até o mês que vem com a graça de Deus e com a tua luz. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. E agora, até a próxima, mês que vem, com a graça de Deus. Fiquem com Jesus, um abraço fraternal e até a próxima.